Bom dia, expressionauta. Tudo bom? Eu sou o Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso desta segunda-feira, 6 de maio de 2019. Aqui, o seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã. Aos domingos, às 16 horas. Lembre-se de embarcar com a gente e partir em duploexpresso.com. Aliás, as segundas-feiras estão se tornando as segundas-feiras varguistas, brizolistas, trabalhistas. Depois do Felipe Quintas, agora nós temos já na sala para conversar com a gente o Rubem Gonzalez. O Rubem, eu falava com o Felipe, eu não sei se você estava vendo o início do programa, em que ontem ou anteontem, uma pessoa aí que acompanha o Duplo Expresso desde o início, talvez não tenha assistido, ou talvez tenha assistido a sua participação na semana passada, estava sendo irônico comigo, mas veio falar assim, é verdade que o Duplo Expresso está dando espaço a um miliciano para que ele faça apologia da polícia que mais mata no mundo? Aí eu perguntei, qual miliciano? Não me responderam ainda. O governador do Rio, não é? Mas ele não está aqui. Olha só, eu tenho nome próprio, endereço e CPF. Não tem problema nenhum, não. Ele me dá o nome dele, que aqui eu moro a 500 metros do fórum e tem um pessoal que trabalha ali para a gente, trabalha para todo o povo, e eu vou chamar ele ali para ele apresentar as provas. Não tem problema nenhum, não. Rubem, deixa eu te perguntar uma coisa técnica primeiramente. Você está com duas participações na sala e talvez dois aparelhos diversos. Qual você prefere? Porque eu acho que agora você deve estar num celular. E deixa eu ver, eu vou botar... Eu estou no... esse tá... não, o outro já sai... não, o outro está funcionando também, na sala. Então você prefere exatamente. Esse aí. Mas eu tive um probleminha de som lá. Muito bem. Eu peguei... A gente está te ouvindo perfeitamente. Então vamos lá, eu vou tirar esse outro aqui, ótimo. Botar em espera e a gente continua. Então pode seguir falando aí, se você quiser continuar comentando isso ou então passar Olha só. Opa, eu tirei o Rubem errado. Peraí. É complicado porque os dois chamam... Peraí que eu tirei o Rubem errado, que os dois estão com o mesmo nome aqui. Quer que eu... não, tirou, você tira, tá bom. Eu consigo tirar o outro aqui, peraí, só um segundo. Então, tá bom. Remove, put on hold, pronto. Tirar agora o Gonzalez e deixar só o Rubem. Já resolvido. Pode falar, Rubem, pode falar. Isso daí, isso é comum e eu estou acostumado com isso. Isso é fruto da desonestidade intelectual das pessoas. Eu lidei com isso aí e essa semana nós conversamos, eu e você, sobre isso aí. Você falando sobre a decepção com algumas pessoas, que você só se torna útil à causa enquanto você rema a favor dele. Quando as suas teses, as suas teorias, a sua coragem de se expor atende aos anseios dessa turma, que não são socialistas, não são comunistas, não são nada. Eles são identitários. A minha guerra com o identitarismo é essa. Tá? Porque é o seguinte, a luta de identidade está dentro de mim. A luta de identidade está dentro de mim. É intrínseca. Eu falo que é o seguinte, você não começa a fazer um prédio pelo 13º andar. Para quem não entendeu a ironia, é uma alusão ao PT direto. Tá? Então é o seguinte, você não começa um prédio pelo 13º andar. E quando você vai colocar mais um andar num prédio, você não coloca ele no último andar, você coloca ele no primeiro, porque você tem que recalcular a estrutura. Não basta. Meu prédio tem 13 andares, vou fazer mais um andar. Ótimo, você faz o primeiro andar. Você coloca ele embaixo. Qualquer engenheiro sabe disso. Que você tem que recalcular a estrutura. Tá? O que acontece com esse pessoal é que enquanto você está somando para ele, para aquele grupo dele, está tudo bom. Quando você vai contra esse latissenso da bolha, não é o latissenso real. Eu estou falando aqui para o latissenso real. O senso daquela bolha, você virou inimigo dele. Aí ele parte para isso daí. Quanto ao ser miliciano, qualquer coisa, não tem problema. Tá? Não tem problema. Se ele não tiver tempo, ele me dá o nome dele, que eu aciono ele na justiça. Não vai ocupar meu tempo. Eu não tenho patrão. Eu vou caminhando aqui, até bom, porque eu estou gordinho, eu vou caminhando aqui ao fórum,
Eu aciono ele e ele vem aqui e apresenta as provas. Tempo demais já gasto com essa provocação, Rubem. Vamos passar para o que interessa e falar. Não. Diga. Isso daí é muito bom para deixar os pontos. Eu fiz um comentário no Duplo Expresso, no YouTube, de alguém, eu respondi a alguém nesse termo. E o cara desesperado foi lá e apagou o comentário. Porque eu falei que ia acioná-lo na justiça. Porque a pessoa tem que ter bom senso, discernimento e saber escutar as coisas. Então é o seguinte, essa descontextualização é a parte da retórica. É o cara querendo ganhar a disputa, querendo ganhar o ponto de vista, forçando a curva, tirando o foco do que você está falando. Você está fazendo uma análise real do que está acontecendo. Você está dentro de um contexto. Não adianta eu ir para o meio da guerra da Síria e falar assim, nossa, quanto sangue, meu Deus, o mundo não podia ser tão melhor. É claro que o mundo poderia ser melhor. Me dá o comando, me dá o cetro. Vai ficar melhor na minha mão, não tenha dúvida. Agora é o seguinte, eu não mando nisso aqui. Eu simplesmente estou fazendo um relato do que eu estou enxergando à minha volta. Estou pisando em corpos, tem bombardeios, tem grupos antagônicos, tem luta, tem tudo isso aí. Isso é a realidade. A realidade é essa. Aí é o seguinte, o cara... o que eu acho engraçado, por exemplo, vamos botar aqui, para um ferro, um no ferro e outro na ferradura. Um no cravo e outro na ferradura. Costuma-se associar qualquer policial militar, até por toda a omissão que a esquerda brasileira tem junto às forças de segurança, que enxergam nelas um inimigo. Não importa, está na cartilha. Você é de esquerda? No Brasil é assim, você é de esquerda? Porque a voz já é assim. O cara já te responde. Você é de esquerda? Ótimo, você está muito bem-vindo ao meu grupo. Então é o seguinte, você é a favor da pena de morte? Olha, eu até sou fascista. Fascista, canalha. Você é a favor da diminuição da idade penal? Eu sou. Então você é canalha, fascista, você não presta pra gente. O cara não conhece nem a história da esquerda. O cara não sabe nem aonde ele está. Ele criou um novo departamento que tem simplesmente uma meia dúzia de questões básicas que, se você não fizer parte, se não for sim naquelas questões, você não é de esquerda, porque o cara disse que você não é de esquerda. Aí o cara esquece a história de Cuba, esquece a história de Stalin, esquece a história de lutas e conquistas. Ninguém gosta de guerra, duvido. Claro, psicopatas gostam, principalmente quando os outros podem morrer por eles. Não você. Rubem, eu acho que a gente pode encaixar aí nessa resposta, de repente já traz até o caminho para o tema que você propôs, a abordagem de segurança pública, causas e consequências, porque essas pessoas que fazem esse tipo de acusação, eu acho que elas não conseguem explicar por que o Bolsonaro ganhou em todas as favelas do Rio de Janeiro, por que a Marielle Franco foi eleita com os votos de Laranjeiras, da Zona Sul, e não do Complexo da Maré, de onde ela era. É uma esquerda que é mais realista que o Reiki, enfim, ou pelo menos que está completamente descolada da realidade. Você falou aí, quando você participou da outra vez, que num lado está o Comando Vermelho, no outro está a milícia, no outro está o sei lá o que, o batalhão e tal. Então você está falando com conhecimento da realidade. Você não está falando de uma tese, do que você acha o ideal, por exemplo. Você está falando de uma realidade. A análise é uma coisa, a opinião é outra. Você quer minha opinião ou quer minha análise? É o que eu pergunto para a pessoa. Eu estou fazendo uma análise, estou analisando. Agora, eu posso chegar para você e falar assim, o que você acha disso? Você, Rômulo, acha disso? Eu acho isso. Tá? Qual a sua análise do que está acontecendo aí? A sua análise, às vezes, é totalmente oposta da sua opinião. Uma coisa é você analisar. O que acontece é o seguinte, quando você começa a falar de segurança pública no Brasil, você cai em real política e em geopolítica. Você cai num processo macro, num plano macro. Aí é o seguinte, aí eu teria que sentar, eu e o Quintas e você, e a gente fazer uma grande análise geopolítica até, porque o que acontece?
Isso tudo começa lá atrás com Margaret Thatcher. É a grande onda neoliberal. O melhor caminho para você entrar num serpentário, o lógico, sem afetar os ambientalistas, e você ter segurança total, é você cortar as presas dos animais peçonhentos. Então, foi isso que o neoliberalismo fez. Eles criaram uma nova esquerda, tá? Amorfa, que não significa risco para eles. Hoje não existe nenhum movimento no primeiro mundo de esquerda que fala assim, vamos decapitar os capitalistas? Não. Tudo é inclusivo, tudo é republicano, tudo é democrático demais, tudo é viva a vida, tudo é ciranda. Tudo. Por quê? Porque Wall Street, Open Society e outras investiram bilhões e bilhões e bilhões para criar uma esquerda cirandeira, uma esquerda preocupada, não que você não tenha que ter preocupação com isso, mas preocupada com árvore, preocupada com isso, preocupada com aquilo, fundando grupos, ONGs. A gente vê o George Soros, aquele sujeito maravilhoso. Aquilo não existe, aquilo foi feito, né? Ele é maravilhoso e onipresente, né, Rubem? Exatamente. É um bilionário de bom coração, Rubem? É um bilionário de bom coração que vive de explorar países, destruir economias e, ao mesmo tempo, ajuda a esquerda. Ele ajuda a esquerda para a esquerda falar assim, na realidade, você é um hipnotizador, Krebs. Você chega e fala assim, você, por favor, se você pegar o poder, não me mata. Me mata. Ele é tão, por exemplo, ele gosta tanto do Brasil que ele foi o principal especulador naquela ataque especulativo contra o real que resultou na grande desvalorização do primeiro para o segundo mandato do Fernando Henrique, e o operador dele era o Armínio Fraga, veja só. Exatamente. Aí Armínio Fraga depois vai com FHC a Wall Street, vende 37% das ações da Petrobras de capital não votante, volta há um preço, vamos dizer bem claramente, há um preço aviltante em relação ao valor real do mercado, né? Não, quando o Lula tenta recomprar 7 anos depois, em dólar, tinha aumentado, eu acho que 5, 10, 50, 1.300% em dólar. Tá? Eles venderam por 5 bilhões e meio, o Armínio Fraga voltou com um banco e Fernando Henrique voltou com um apartamento, cada um com seu preço, voltou com um apartamento na Avenida Foch. E um apartamentinho também, um loftzinho na Tower Trump. Mais algum dinheirinho por aí, porque ninguém é de ferro. Você já ouviu falar da história... Nesse apartamento, o Fernando Henrique dormiu algum dia na vida dele? Não sei. Não, porque o Lula foi condenado sem dormir no apartamento dele. Não sei. Não, ele passa temporada... Se soubessem que ele teria dormido nesse apartamento. Bom, ele passa temporadas inteiras. Às vezes a pessoa faz tanta festa que não dorme, né? Talvez pode ser que ele não tenha dormido, mas certamente ele passou por lá. Não sei, não, porque é o seguinte, eu ia falar que não sei que se ele dormiu, porque de repente ele padece de insônia, ele vai provar para os outros que ele não conseguiu dormir. E quando um tucano ou alguém desse mainstream aliado ao capital estrangeiro que destrói o Brasil, dá qualquer resposta técnica tipo essa, fala assim, não, eu nunca dormi no apartamento, eu tenho insônia, eu não durmo. Aí eu falo assim, não, então tá certo, olha só, ele não dormiu, não é dele. É incrível o que aconteceu com Fernando Henrique. Inclusive é o seguinte, eu vou falar aqui em off uma coisa. Vocês já ouviram falar em Alexandre Ascioli? Em off não, que a gente está no ar, Rubem Gonzalez. Eu sei, é de sacanagem mesmo. É de off para quem ouve. Vocês já ouviram falar em Alexandre Ascioli? Já ouvi, né? Aquele que é um empresário no Rio de Janeiro, enfim, acho que ele foi namorado da Angélica, enfim, casa de espetáculo, um negócio assim. Alexandre Ascioli era um morto de fome que andava no Rio de Janeiro. Muito amigo do Aécio Neves, né? Companheiro. Não, é amigo de infância depois que ficou milionário. É o seguinte, o Alexandre Ascioli era sabe aqueles subempresários? Aqueles caras que estão sempre com um pedaço de papel na mão, com uma ideia maravilhosa e nenhum centavo no bolso? Esse era o Alexandre Ascioli. Ele vivia onde se juntavam os ricos
tá? Onde se juntavam os ricos, e fez amizade com o primeiro vagabundo, que era o Paulo Henrique Cardoso, o filho do Henrique Cardoso, que o emprego dele era ser casado com a filha lá do Magalhães Pinto, né? Ou neta lá do Banco Nacional. Aí botaram ele para fora de lá e ele não fazia nada. Ele fazia lobby dentro do Palácio da Alvorada. Tem documento, se você for olhar ele, tem reportagens. O cara fazia lobby. O nome dele surgiu na Lava Jato, rapidamente descartado, saiu pela janela. Não, o que acontece é o seguinte, o primeiro filho da República durante os anos FHC. Tem uma lenda que é o seguinte, na privatização... Rubem, desculpa interromper, você vê nessa coisa, quem faz, né, o pessoal vinha falar do Lulinha, não, o cara, um filho é lobista e o genro vira o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, né, o marido da filha do Fernando Henrique, Davi Zilberstein, vira lá a pessoa do petróleo, hoje em dia vive disso aí, né, de lobby na área do petróleo. Ele tem uma atividade imobiliária que depois eu te conto fora do ar. Ah, tá certo. Ele é hoje o maior investidor privado de imóvel urbano de alto valor agregado do Brasil. Tá? Não é ele, né? É o primo. Primo, sempre tem primo. Sempre tem um primo. O Alexandre Ascioli, o que acontece? O Fernando Henrique Cardoso, vendo o filho desempregado, vendo a roubalheira desenfreada na privatização das teles, onde os filhos do Mendonça de Lama, os filhos do Mendonça de Lama chegaram ao ponto de... Eles criaram uma corretora que, em 3 meses, era a terceira do mercado e só operava papéis de telefonia. E o pai era o privado. Você vê como é que são as coisas, como é que acontecem coincidências. Eles chegaram a terceiro, eles ultrapassaram corretoras com 100 anos. Tá? Aí é o seguinte, eles não satisfeitos com isso, teve um deles que fez uma publicação na Folha de São Paulo, eu acho, nos classificados, pedindo, por favor, querendo comprar Ferrari, porque ele queria uma Ferrari e não tinha disposição para pronta entrega na agência. Aí ele publica, tinha 6 meses de prazo de entrega, e ele simplesmente faz a publicação e pede, por favor, para comprar uma Ferrari. Isso é o nível da coisa. Isso é o nível da coisa, cara. É absurdo. Mas é o país que nós vivemos. Muito bem, então você estava falando lá daquela esquerda que foi criada sem presas, essa esquerda, às vezes, quando chega ao poder, ou então pessoas que pertenceram em algum momento a essa esquerda, como foi o Fernando Henrique Cardoso e diversas das pessoas que estavam no seu entorno ali, chegam e tocam essa atividade de destruição e rapina do Estado brasileiro para... Eles levam a comissãozinha, né, isso aí, né, mas quem levou, né, a bolada é o pessoal lá fora, como, por exemplo, o George Soros, que a gente comentava aqui ainda agora. Rubem Gonzalez, como é que é essa história aí que você vinha falando do neoliberalismo, como que isso chega na segurança pública, no caos que a gente vive atualmente, e certamente se relaciona em alguma medida com essa esquerda que tem essa perspectiva que não ressoa de forma nenhuma nas vontades das populações que eles dizem defender, né, cujos interesses eles dizem defender? Olha só, Rômulo, primeiro que o caos é um bom processo de dominação. Você, quando instaura o caos, você tem um processo de dominação. Mas naquele caos pode haver rebeldia. E a história é macabra em relação aos tiranos, aos poderosos, com as plebes, com o povo. Então, o que é aquilo? Vamos educar esse pessoal a ser paz e amor. Vamos dar causas a eles sociais, bonitas, de belo apelo. É tipo aquele negócio, tem certas coisas, dizem que não sei se foi o Assis Chateaubriand, que tinha o costume de criar, mas o Roberto Marinho também tem, o melhor pai do ano, o melhor guarda da esquina. Quem pode ser contra o melhor pai do ano? Quem pode ser contra o melhor guarda da esquina? Ninguém. Então, são aquelas coisas que, se você for contra, você é um mau caráter.
né? Como é que você pode ser contra o cara que cria uma comissão para escolher o melhor guarda de esquina do Rio de Janeiro ou do Brasil? Então, são coisas de fácil apego popular. E a esquerda passa por isso. E eles começam a investir e descobrem. É o processo da guerra híbrida, né? É o processo da guerra híbrida. Eles descobrem um caminho, cara, o cientista está lá com a lupa, está lá com um microscópio eletrônico e fala assim, descobri, isolei o vírus. O processo sociológico é a mesma coisa. Tá? Isolei. Olha só, os Estados Unidos, todo mundo falava há 10 anos, há 20 anos atrás, e pararam de falar nisso. É interessante. Os Estados Unidos é o país das estatísticas. E foi aí que os cientistas dele descobriram que poderiam isolar o gene. Quando são criados os processos primitivos do algoritmo. Você começa. Aí é o seguinte, aí o que acontece? Eu sou um ponto fora da curva. Por quê? Porque o algoritmo não me pega. Porque você chega para mim, você fala assim, bem, você acredita na ida do homem à Lua? Eu falo, não acredito. Então você é terraplanista. Eu falo assim, não, absolutamente. Eu não sou terraplanista, porque o algoritmo ele tem um erro muito grande. Ele é binário. Ele é sim, não, em todas as portas. Você dribla o algoritmo nisso aí. Porque o algoritmo ele é sim, não. Ele te leva para a próxima pergunta. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Então é o seguinte, você é a favor da pena de morte? Em alguns casos, sim. Dá para aplicar aqui? Não. Tem condição de aplicar aqui? Não. Talvez daqui a 200 anos. Tá? Porque no processo que nós temos, é o que eu falo. Uma coisa é opinião e outra coisa é análise. Opinativamente, eu sou a favor. Por que eu sou a favor? Porque eu não consigo entender como a sociedade consegue sustentar um Marcola e um Fernandinho Beiramar. É um desperdício. Cada prato de comida que esses caras comem é um desperdício. Os caras são irrecuperáveis, são monstros. Tá? Simplesmente chefiam organizações criminosas com milhares de mortes por ano. Se você friamente você olhar para aqueles dois elementos, você fala assim, o que a gente tem esses desgraçados de vida? Agora, a nossa sociedade, pelo menos brasileira, tem estrutura para isso? Não. Então, corta. Então, é o seguinte, uma coisa é análise e outra coisa é, efetivamente, a realidade do que você tem e o que você pensa. Você é a favor da diminuição da idade penal? Sou. Então você é de direita. Você é fascista. Mas por que eu sou fascista? Por quê? Por que você me taxa de fascista por eu sou a favor da diminuição da idade penal? Esse é um dos grandes entraves de comunicação da esquerda com o povo. A esquerda vive numa bolha. A esquerda tem um problema muito sério, Romulo Maia. É o seguinte, a esquerda ela é impositiva. Ela olha para o povo, ela vai conversar com o povo e fala assim, senta que eu vou te ensinar. Você abre os canais de esquerda, alegadamente de esquerda, dessa esquerda festiva aí, essa turma aí, você vê a postura das pessoas conversando, falando com o público deles, é como se estivesse falando com débeis mentais. Espera que eu vou te explicar. Não tem esse negócio, vamos conversar. Eu vou falar aqui o que eu acho, o que eu penso. Não. Senta que eu vou te explicar. Então é o seguinte, quando o cara entra numa reunião e alguém chega assim... Então, por isso que eu estou falando, é muito fácil você acionar os cliques da esquerda, que eu chamo de hamster de laboratório. Você consegue direcionar. Você chega para o cara e fala assim, vem cá, idade penal, diminuição da idade penal. Aí o cara é de esquerda fala assim, não, nós somos contra. Acabou a conversa. Aí você vai para a estatística e descobre que 92% da população brasileira é a favor da diminuição da idade penal. Você já está começando a andar num caminho perigoso politicamente.
porque você está falando praticamente para 8% da população. O resto te blinda. O que você fala? Bem, o que é a democracia? A representação do povo. O Rubem, mas aí o pessoal responderia para você o seguinte: bom, se é para o partido de esquerda falar a mesma coisa que o de direita por finalidade eleitoral, então para que ter partido de esquerda? O que você responde a isso? Eu respondo que a prioridade da esquerda não é essa. Nunca foi. É o que eu estou falando, isso aí é enxertado. Criar uma nova mentalidade, criar um novo estatuto para a esquerda, sem assinatura de ninguém. O George Soros e essa turma vieram e criaram essa New Left, onde existe um contrato não escrito, tá? Disso aí. Aí eu pergunto assim, vamos voltar na história e vamos contar a história da esquerda. Aonde virou isso? Aonde na Revolução Francesa existia isso? Stalin fez a revolução com isso? Tá? As grandes mudanças da esquerda no mundo foram usando esses preceitos? Não! Mao Tse-tung fez a revolução cultural na China, cultural e prática, né? É o seguinte, usando isso aqui? Não. Fidel Castro e Che Guevara, que tu adora aquela camisa bonita que virou moda, você já viu ele falando nisso? Não, quem fala nisso é você. Tá? Então é o seguinte, o que acontece? O que você pode falar? Não, tudo bem. É um anseio da sociedade, nós temos que mudar isso aqui. Agora, vamos criar regras para isso. Não é barbárie. Eu sou contra qualquer tipo de prisão para qualquer criminoso que cometeu um delito que não envolva violência física. Não é só para o abaixo de 18 anos, não. O cara roubou, furtou, você coloca ele em algum tipo de penalidade. Você trabalho comunitário, isso, aquilo. Eu sou a favor totalmente disso. Eu não sou a favor da barbárie. Tá? Só que tem uma coisa, o cara de 16 anos, 5 filhos, 10 homicídios, psicopata, tá? Que abre os outros no meio, aí você fala assim, não, esse rapaz, de repente, esse cara vai ser um ótimo cientista na NASA, tem uma recuperação muito boa, ele só é assim porque ele é de menor, é rebelde. Aí a rebeldia dele é abrir os outros vivos, tacar fogo nos outros. Ora, pelo amor de Deus, você tem que ter ponto de corte na sociedade. Você tem que saber o que é um menor cometendo um crime, tá? Para isso, o que ocorre? Existe um estudo disso aí nos Estados Unidos, em Nova York, porque, para quem não sabe, Nova York chegou a um ponto que estava igual ao Rio de Janeiro. Final da década de 70, 80 ali, tá? Tanto é que lançaram aquele Ione, né? Eu amo Nova York, aquilo ali é uma campanha para recuperar. Nova York estava quebrada, depauperada, e quem acerta Nova York simplesmente é um cara realmente de direita, reaça. Nova York sempre teve prefeituras assim, mais liberais, quase socialistas. Então é o seguinte, o cara ajeita aquilo ali. E um deles foi onde foi criado o Tolerância Zero. E o Tolerância Zero diminui em 48% o número de homicídios em um ano. Porque começou a se punir com a pena certa o pequeno delito. Porque é o efeito da pirâmide. Existe na segurança industrial uma coisa chamada pirâmide de Bird. Bird é um engenheiro do trabalho que ele cria. Então, é o seguinte, ele fala que é o seguinte, para tanto número de incidentes, você vai ter tanto número de acidentes. Para tanto número de acidentes, você vai ter tanto número de acidentes graves, com perda. E para tanto número de acidentes com perda grave, você vai ter uma morte no trabalho. Isso se chama pirâmide de Bird. Você pode ver aí, consultar, se você nunca viu. É o seguinte, o que acontece? Ele calcula que a cada 800 incidentes, ou 8.000 incidentes, não lembro, você vai fazendo a pirâmide de tudo. Então, fala assim, isso daí você não foge dessa pirâmide. Existem atualizações, tudo, mas a base foi aí.
Então, o que você tem que fazer ocorrer? Que esses 800 acidentes que vão te causar uma fatalidade aconteçam no mais longo espaço de tempo possível. Se você pega e tem 800 acidentes por dia, você vai ter uma morte no trabalho por dia. Se você tiver 800 acidentes em um ano, você vai ter uma morte por ano. Então, você ataca na base. Porque você sabe que praticamente a cada 800 acidentes, ou 8.000 incidentes, que são quase acidentes, então você trabalha nas causas básicas, para que esses 8.000 incidentes, 800 incidentes, aconteçam no maior espaço de tempo possível. Aí você diminui a estatística. Aí você vai diminuir a estatística, mas você tem que atuar. Você tem que atuar. O grande problema hoje é a atuação. A esquerda brasileira está como eu estou aqui, como você está aqui, com a bunda gorda sentada numa cadeira. E pior, rotulando a mim, a você, a todo mundo, fazendo rótulos, criando uma bolha intransponível. E a gente consegue provar isso aí na eleição da Marielle. A Marielle é eleita pela Zona Sul. O favelado, o negro favelado, a mulher pobre favelada, foi totalmente impermeável ao discurso dela, como é impermeável o discurso do Marcelo Freixo, como é impermeável a esquerda todinha do Rio de Janeiro. A esquerda só consegue alguma projeção com ícones. Com ícones. O Lula é um ícone. O Lula, por exemplo, o PT perderia qualquer eleição para presidente. O Lula ganharia. O Lula transcende ao PT. Tá? Ele é iconizado fora do PT. Ele realmente é o maior brasileiro vivo. Não tenha dúvida. Com erros, acertos, com críticas, com qualquer coisa, é o mais temido. Cometeu esse deslize, essa babaquice, tá? De não ter ido para fora do Brasil, para uma embaixada, para outro país, e realmente fazer uma resistência de fora, aconteceu isso aí. Agora, o que acontece? Os caras têm o costume de iconizar tudo. Você tem que sair fora dessa Matrix. Essa Matrix foram criadas por outros. A gente hoje está dentro de um modelo criado pela direita. O neoliberal, o ultraliberal, ele domou a esquerda. Domou a esquerda exatamente por causa disso, pelo processo binário, por ser rato de laboratório, por ser hamster. Você sabe que cercando aqui, ele vai para aqui, se você botar o queijo aqui, ele vai para aqui. E você usa para isso aí palavras e comandos chaves. E é assim que eles mandam na gente. É assim que eles levam a gente para onde eles querem. Aí aparece um idiota igual a esse, falando isso. Porque você analisa a realidade, a que o povo sente na pele, e o cara fala assim, esse cara aí é miliciano. É porque você não falou o que agrada a ele. Ele gosta de um papagaio. Ele deveria comprar um, ir no IBAMA, pegar o registro e ter um papagaio em casa. Tá? Ou então pagar alguém para elogiá-lo. Só esclarecer uma coisa, você falou que você é a favor da pena de morte em alguns casos, mas que você acha que não é praticável no Brasil hoje, talvez daqui a 200 anos. Essa sua defesa ou vontade de que haja uma redução da maioridade penal, você acha que na circunstância atual, com o judiciário que a gente tem classista, é possível ou é só um ideal seu que você acha que deve ser perseguido, mas o que você acha que aconteceria com a juventude negra, tudo isso, tendo o judiciário que a gente tem? Olha só, eu não gosto dessa palavra juventude negra, porque ela é excludente. Tá? Eu acho ela extremamente racista. A gente vira uma sociedade norte-americana. O nosso padrão de racismo é outro. O nosso padrão de racismo é higienista. O racismo brasileiro é mais um adjetivo do que uma filosofia. O Rômulus, aquele neguinho, namorar minha filha, de jeito nenhum, aquele crioulo à toa. O Rômulus, porra, garotão, beleza, tá rico. Aqui não existe filosoficamente, ideologicamente, nada contra o negro, existe contra o negro pobre. Então, o ser negro no Brasil é mais um adjetivo.
pejorativo para o cidadão pobre. Tá? Eu vejo dessa forma. O cara não vai aceitar um pobre, o Neymar, que tecnicamente é negro, tá? Seria aceito de ponta a ponta no Brasil por qualquer um. Seria o genro para todo mundo. Você pega o maior racista brasileiro e ele vai achar ótimo ter o Neymar como genro. O Ronaldo Fenômeno, tá? Qualquer um. Não tem problema. Então é o seguinte, no Brasil, o racismo é mais um adjetivo, não é uma ideologia. Já você pega um carcamano nazi-fascista daquele lá do Alabama, tá? Lá, se o Neymar aparecer lá, pode ter o dinheiro que for, ele vai cobrir ele de tiro, vai botar ele para fora. Então, filosófica e ideologicamente, eles têm uma cultura mais arraigada do que é racismo de verdade. No Brasil, é mais um adjetivo que a Casa Grande bota nas pessoas. É aquele criolinho. Agora, se for o Joaquim Barbosa, não. Joaquim Barbosa não é neguinho. Sim, mas esses que chegariam ao judiciário aí menores de idade, eles não iam ter dinheiro o que acontece? Peraí, eu sou a favor de regras rígidas. Eu sei que, por exemplo, eu falo que o advogado é capaz de coisas que até Deus duvida, né? É uma brincadeira, né? Mas eu recebi essa semana, por acaso, parece ironia, né? Um cartaz lá falando que o PDT de Sorocaba, acho, iria fazer uma palestra sobre maioridade penal, e o palestrante é o pai daquela menina que o Chapinha trucidou lá num acampamento, lá o Chapinha era um menor de idade, que matou ela e o namorado por sadismo. Tá? Aí eu virei para a pessoa, a Carolina, muito minha amiga, um abraço para ela, Carolina, se você estiver vendo, depois veja. Tá? A Carolina, eu falei assim, Carolina, já sei, ele, apesar de ter a filha trucidada, ter tudo isso aí, ele é contra a diminuição da idade penal. Aí ela falou assim, é verdade. Eu falei, claro, a esquerda está fazendo essa ciranda, ele é. Isso daí é uma questão de ordem dele. Ótimo que ele pensa. Tanto é que o Chapinha usa um subterfúgio da lei brasileira para mantê-lo em prisão perpétua. Só existe prisão perpétua no Brasil quando você consegue provar que o cara é incapaz mentalmente e você deixa ele preso. É o único jeito. Porque se você botar ele para o sistema penal, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, a gente tem um Chapinha solto na rua. Tá? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O Chapinha só está preso por causa disso. Porque senão, em 2 anos, ele estava na rua. Mas para você não é suficiente, então, essa população carcerária de 650 mil. Ela tinha que aumentar. Não. Não é que tem que aumentar. Ela tem que melhorar. Tem muito pobre, miserável, preso em primeira instância por achismo. E tem muito bandido tubarão que é pego com 30 quilos de cocaína e 30 quilos não. Olha só, aconteceu aqui em Itaboraí, na estrada de Maricá, 2 policiais pegaram um Corsa com 60 quilos de pasta base. Prenderam o cara. Estavam os 2 sozinhos na viatura. O cara ofereceu o Corsa e 300 mil reais. Os caras não aceitaram. Levaram o cara preso. 6 meses depois, o cara estava solto. Esses policiais passaram a ser ameaçados. E, por último, eles foram vítima de uma denúncia não comprovada de maus tratos, de violência contra a esposa de um traficante que foi lá e apresentou queixa contra eles. Tá? E os caras ficaram 2 anos presos. Foi o pagamento por eles não aceitarem o Corsa e 300 mil em dinheiro. Claro, tem a banda podre da polícia. A gente pode falar uma vez só sobre isso. Tá? O crime é tentacular. E, para mim, o mal policial ele é 10 vezes pior do que o criminoso comum, porque ele está dentro do sistema.
Ele é o cara que está do lado da sua trincheira. Está ombro a ombro com você. Você na trincheira está preparado a tomar tiro pela frente, não pelas costas. Tá? Então, acho que a punição tem que ser exemplar. Então, é o seguinte, o que existe no sistema carcerário brasileiro? O que falta é seriedade. Mas então, o caso do Lula... O judiciário que a gente tem é esse, Rubem, mas assim, o judiciário que a gente tem é esse que vai soltar o cara do córcer, mas vai botar o trombadinha lá. E aí? Eu estou falando que é o seguinte, Por isso que eu estou te perguntando se é um ideal ou se você acha que é praticável com este judiciário que a gente tem aí classista. Olha só, praticável que eu estou falando, por exemplo, é praticável sim, já imediatamente. A partir do momento em que você fala assim, nós vamos prender menores a partir de 14 anos, para crimes hediondos. Crimes hediondos, crimes bárbaros. Eu não estou falando do menor que estava vendendo cocaína na esquina. Eu não estou falando do menor que furtou alguma coisa. Tá? Ou o menor que cometeu vou até o extremo, que eu não gosto de ir. Tá? Cometeu um delito usando arma, mas não machucou ninguém, não fez nada. Tudo bem, que eu sou contra. Eu acho que todo mundo que pratica violência física, porque para mim só existe um grande bem. O único que eu tenho, você tem, é a vida. Dinheiro, isso tudo que está à nossa volta, a sua casa, a minha, tudo isso aqui não significa nada. O que significa é a vida. Então, para mim, a vida é em primeiro lugar. Quem atenta contra a vida, para mim, é o verdadeiro criminoso. O resto, você direciona. Agora é o seguinte, o que eu falo assim, se 94% da população tá, é a favor, ou 92% da população é a favor, você não pode chegar lá e botar aquilo como ponto de corte. Isso aqui a gente não conversa. Como você não vai conversar e não vai discutir uma coisa que 92% da população é a favor, de alguma forma? Vamos discutir isso aqui sob regras. Tá? Ótimo. Crime hediondo, homicídio, a partir de 14 anos vai ser. Fora isso aí, não. Continua prevalecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que cortar uma porrada de coisa. Aí, quando o cara da direita vem e joga aquilo na mesa, fala assim, mas isso aqui eu já concordei. Vamos para o passo seguinte. Tá? Isso aqui eu já concordei. Você há de convir que você não chega no seio da sociedade. É comum o narcotráfico usar menores exatamente por causa desse subterfúgio. É uma verdade. Tá? E muitas vezes, porque as pessoas acham que todo traficante no Rio de Janeiro anda com uma pistola e um fuzil. Não, existe uma hierarquia. A maioria deles não anda armado. A maioria deles anda vendendo, esticando caramba. E é o seguinte, quem anda armado é o soldado. É o soldado. É o cara que é o sicário da boca de fogo. É o matador, é o assassino. E muitos são menores. Então, você tem que ter alguma medida punitiva para esses caras. Tá? Você não tem como não fazer isso. E a esquerda não pode fugir disso. Tá? Porque senão você blinda. Se você não tiver um trabalho de aproximação com as polícias, com as forças de segurança, você não vai entrar no coração do povo. Tá? Claro que o nosso judiciário precisa ser todo reformado. Não tenha dúvida. Claro, não tenha dúvida. Agora, você tem que entrar no coração do povo. Você não pode fazer ponto de corte. Não, isso aqui não se discute. Isso aqui não se conversa. O povo lá vira as costas e fala assim, vai a merda. Porque você chega com uma agenda impositiva. Você não senta numa roda e pergunta o que o povo acha. O que o povo quer. A esquerda chega cagando sentença. Olha, é assim, 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 tem que ser assim. Ela já chega querendo dar ordens. Já chega querendo fazer um aparelho sem ter treinado ninguém. Tá? E não pode ser assim. Você tem que discutir com aquela sociedade. Você tem que pensar. O cara da direita chega lá, ele finge que ouve a sociedade. Ele finge. A esquerda nesse ponto é autêntica. Ela é muito mais autêntica, ela fala a verdade para o cara. Mas fala uma verdade que o cara não tem condições de compreender. Entendeu? O cara não tem condições de compreender aquilo ali.
E ele está falando para o cara naquela língua, naquele tecniquez dele, tá? Falando em Foucault. Foucault é uma fraude. Foucault é uma fraude. Foucault é o principal artífice disso tudo. Essa esquerda covarde. Já entrou em muita polêmica hoje, a gente está chegando perto do fim do programa. Não vai dar para você ainda desancar o Foucault também, mas eu acho que é válido, porque de fato tem uma influência grande aí nessa postura que não dialoga com a população. Você, no caso, para deixar claro, você acha que essas questões, não só por convicção, você é a favor disso, mas também por um pensamento estratégico de viabilidade eleitoral também, porque você não coloca isso como algo prioritário historicamente da esquerda, e você citou exemplos de revoluções violentíssimas, por exemplo, é isso? É claro, o que acontece? Quando eles desestruturam a nossa sociedade, é o que eu falei da história. Você entra dentro de uma mata e fala assim, eu não quero ser mordido por nenhuma cobra aqui dentro, mas também eu quero ficar bem na fita e não matar nenhuma cobra. Então você manda um mando de gente na frente arrancando as presas das cobras. Aí você tem... Hoje o que acontece? A esquerda para essa direita assassina, assaltante, bandida, neoliberal, é que a esquerda está lá. São as cobras, mas estão sem dentes, não vão morder eles. Não significa risco a existência deles. O George Soros, quando patrocina isso tudo, é pensando no próprio rabo. Assim, esse pessoal jamais vai me botar na guilhotina. Eu vou amansar eles. E amansaram. E amansaram. Chega uma hora que você tem que dar um soco em cima da mesa. Você está falando com um homem também. Para, stop. Eu também sei falar dessa forma. Não é só você, não. Tá? Só que eu acho que o caminho é outro. Eu apresento alternativas, você não. A única alternativa sua é a violência. Eu acho que se acontecer a violência, ela é fruto do processo de degradação que nós temos agora. Tá? Ela não é uma coisa que saiu de mim, muito pelo contrário, sai de um macro processo vindo de vocês. Mas, realmente, vou ter problema de... Não, você quer querubins, anjos cantando numa estrada florida no meio dessa tragédia toda que nós temos. Tá? Então é o seguinte, a pessoa tem que saber o que é análise e o que é opinião. A análise é isso que a gente está fazendo, é ver o que está acontecendo. O judiciário brasileiro é um caso à parte. Tá? Agora, você diminuir a idade penal, claro, para crimes hediondos. Crimes de comoção pública não tem como, porque isso aí simplesmente é munição para a direita, cara. A direita pega essa munição, vai lá, entra e faz um estrago. Aí acontece isso, a Marielle, para se eleger, tá? Uma mulher preocupada com a favela, uma mulher efetivamente da comunidade, virada para a comunidade, mas só estava representando a comunidade porque a Casa Grande votou nela. Isso é um absurdo. Quem tinha que votar na Marielle era a população de lá. E a população de lá deu a ela 2% dos votos dela. 98% dos votos dela vieram de fora. É isso que tem que mudar. A esquerda não faz meia-culpa. A esquerda atual, a New Left, ela não vê onde ela errou. Quando a direita, apesar de burra, canalha, ela faz isso a cada 10 minutos. Tapa, reinventa a história. Eles são totalmente desonestos. Eu não estou falando que a direita é honesta e a esquerda é desonesta. Muito pelo contrário. A esquerda, às vezes, é honesta demais com a história. Né? Ela não aceita ser afrontada, o cara da direita vira as costas e dane-se. Eles não me pegam nisso aí, porque quando eu vou conversar com um cara da direita, eu falo na linguagem dele. Eu uso a retórica dele, a linguagem dele, a tática e a técnica dele. Depois eu vou te passar umas respostas que eu dei no meu canal para uns caras desse aí, tá? Exatamente para ver a minha posição, como é que eu faço. Eu não vou entrar na discussão ideológica com um imbecil de direita que defende o Bolsonaro. O cara que chega e fala que comunista tem que ser caçado, porque comunismo, isso, aquilo. O cara que não tem conhecimento histórico, tá? Não tem carga literária para falar sobre comunismo e parte dessa grandeza, eu não tenho que perder tempo com ele. Esse é um caso irrecuperável. Eu tenho que preocupar com o seu João.
que carpina quintal, tá? O cara que é lixeiro, que é gari, que ele não sabe o que é direita nem esquerda, ele votou no Bolsonaro porque achou que era esperança. E ele não está interessado na conclusão se nazismo é de esquerda ou de direita, né? Isso é o que eu falo. Isso é um circo. Isso é um circo, isso é uma palhaçada. Isso é muito interessante para você deixar a esquerda presa, ancorada em cima do que ela gosta. Isso é uma isca, isso é o boi de piranha. Sangra o boi e bota lá, enquanto isso você passa com a boiada. É isso que a direita faz com rara eficiência, mesmo com pouca capacidade intelectual. Tá? Falta guerrilha. Guerrilha aqui onde a gente está. Guerrilha de você saber. O cara perguntou para mim, Rubem, o que eu faço? Eu vou para a rua? Se eu for para a rua, você vai passar por palhaço. Você não tem nada para fazer na rua. Tá? Ou então, o que eu faço? Você pega 2 jumentos perto de você e tenta mudar eles. São 2 jumentos a menos. Tá? Não tenha dúvida. Agora, não perca tempo com um cara que é bolsominion. Esse cara, esse é um caso perdido. É aquela história dos 2 caras correndo do leão. O que calça o tênis vai correr mais do que o outro. Tá? Ele não vai correr mais do que o leão. O leão, quando comer o outro, o amigo dele, ele vai estar livre. Então, você não tem que perder tempo com aquele cara que é bolsominion fechado, que fica falando como... Do lado tem um cara que votou no Bolsonaro que está decepcionado. É ele que é o alvo. E não é chamando ele de burro. Não é chamando ele de jumento. Não é querendo vender o seu peixe. É na base da solidariedade. Eu entendo o que você passou. Eu sei por que você foi enganado. É a desgraçada da mania católica romana, tá? Da benevolência que foi colocada no nosso povo. Tá? Isso daí tem uma herança cultural muito grande, aonde a igreja era usada efetivamente para isso, para amansar o povo. Era o que existia na época. Você vê que a história vai se reescrevendo em cima dos mesmos temas, só mudam as ferramentas, mas a matéria-prima é a mesma e o objetivo o mesmo. E as pessoas têm dificuldade de entender isso e se adaptar. É esse o grande problema. Muito bem. Rubem Gonzalez, a gente está chegando aqui ao fim do programa já. Eu queria perguntar se você quer seguir falando sobre isso na semana que vem ou se você se dá por satisfeito, porque aí a gente chega num... Eu tenho certeza... Não, a gente continua semana que vem porque a gente tem que concluir o que a gente não concluiu hoje. Mas é porque é um tema realmente que... Né, é extenso. Pois é, muito extenso. E eu tenho certeza que muita gente que está vendo a gente, aliás, pelo que eu vi no chat, discorda em parte ou então na integralidade do que você está falando. Agora, eu acho importante, mesmo que você que está vendo discorde, você ouvir isso, porque, de uma certa forma... A gente vem de uma derrota cachapante e a derrota não é só eleitoral, a derrota é político-cultural. Esses valores que muitas das pessoas aí humanistas defendem, de fato, eles estão muito mal representados na sociedade. E aí, de um aspecto prático, pragmático, como que a gente faz? Se você quer implementar esse seu ideal humanista de direito penal mínimo e libertar, como você vai fazer isso com um potencial eleitoral de 8% do eleitorado, né? Mesmo que você seja a favor. E aí é aquilo que eu falava, sem entrar no mérito da discussão, pelo menos aqui a gente defendeu, já desde 2016 a gente vem falando com relação a essas questões identitárias e coisas em geral que são minoritárias na sociedade brasileira, como as teses do direito penal mínimo, que, no mínimo, a discussão política, nesse momento, você tem que trazer para o terreno que lhe é favorável. Então, você vai discutir a questão econômica dessas pessoas. Agora, isso você precisa entender que é uma realidade. A população brasileira pensa assim. Você pode discordar e pode achar que o papel da direita tem que ser transformador, que o judiciário tem que garantir o direito das minorias contra as maiorias. Agora, a gente precisa, de alguma forma, encontrar um jeito de dialogar com essas pessoas sem, como falou o Rubem de uma maneira muito popular, sem chegar lá cagando regra, né? Sem querer lá chegar de uma atitude imperial, fazendo catequese, né, ou pedagogia, até para mostrar, tratando como crianças ignaras que você tem que doutrinar. De fato, a gente está levando uma lavada, nada mostra que isso vai mudar no curto prazo, e a gente precisa, de alguma forma, recuperar o diálogo com essas pessoas, e
com isso a gente não pode ignorar essa questão, que é um manjar para a direita da segurança pública. Então, Rubem, eu agradeço a sua participação aqui mais uma vez e já convido então para você voltar na próxima semana e a gente continuar essa discussão, que é polêmica. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão vir-me de novo falar durante a semana, que eu chamei... Não tem problema, eu não tenho medo de polêmica. Eu tampouco, nunca tive. Não é à toa que eu venho aí, desde que eu comecei a escrever e falar, dando a cara para bater com relação aos identitários que ajudaram essa vitória da direita, sem sombra de dúvida. Imprescindíveis, os exageros identitários do identitarismo foram imprescindíveis para essa vitória cultural, estou falando mais do que eleitoral, a vitória cultural da direita. Os exageros identitários foram peça fundamental. Então eu não tenho medo de cara feia, de desagradar de forma nenhuma, e por isso você vai ter sempre espaço aqui para falar com você, mesmo a maior parte das pessoas concordando ou não com o que você fala. Muito obrigado, Rubem Gonzalez. Eu admiro muito a sua coragem também de dar a cara para bater e falar o que você acha, independentemente da popularidade ou não dessas posições, na maior parte das pessoas que estão nos assistindo. Olha, o importante é o seguinte: eu consigo o que elas não conseguem. Eu consigo furar a bolha, eles não conseguem. Eu consigo entrar no meio de grupos da direita e conversar com eles. Eles não conseguem. Eles só conseguem falar para os mesmos. São a mesma coisa que cracudos. Eles dão a volta e voltam na boca para comprar mais aquilo ali. Aquele ódio gratuito. Eles adoram alguns canais que todo dia dizem que o Bolsonaro vai sofrer impeachment e que falam mal do Bolsonaro por sistemática. E eu sou contra isso. Eu não perco meu tempo com isso. E eles gostam disso. Aquilo é o ópio. É o ópio, É o ópio. Se bobear, a maioria ele não sabe nem dessa história do ópio, não leu Marx, nem sabe dessa história. Muito bem, Rubem Gonzalez, valeu, muito obrigado, bom dia para você. E a gente aguarda a sua volta, então, na segunda-feira, mais uma vez metendo o dedo na ferida, goste ou não disso. Bom dia para você e bom dia para todo mundo.